Foco no Afeto de número 218, tema: o amor só é possível aos amorosos. Gente amada, gente querida, todos nós passamos a vida toda querendo reconhecimento, queremos sentir que somos existentes para os outros, nós queremos colaborar, nós queremos cooperar, nós precisamos colaborar, cooperar, isso que nos faz sentir vivos, existentes. A existência que a gente busca é através da colaboração e da cooperação, que, uma vez realizada, traz algum reconhecimento. É você perceber que você foi útil ao todo. E isto não é resultado de uma carência afetiva. Até pode ser em estado de praga biológica, mas na excelência biológica, na amorosidade total, isto é uma vocação biológica nossa. Exercício da colaboração, exercício da cooperação, exercício da generosidade, do afeto e do amor. Nós nascemos para isso, nós somos feitos para isso. Em sendo assim, passamos a vida buscando a interação amorosa. E em estado de praga biológica, como ainda está a humanidade, ou seja, o que significa isso para nós, repetindo, e vale repetir sempre, todo mundo brigando com todo mundo competindo com todo mundo, porque a natureza faz isso como um remédio radical para o estado de praga biológica, ou seja, expansão demográfica fora do orgânico, desorganizada, qualquer espécie entra em estado de praga biológica. Começa a ser desarmônica biologicamente o exercício daquela espécie. Então a natureza trata de fazer com que cada espécime dessa espécie que está em estado de praga biológica ter um impulso de autodestruição, destruição do semelhante e do meio ambiente. Porque assim reduz o número de espécimes até aquele número que a natureza considera saudável para aquela espécie, naquela região, naquela circunstância em que ela habita, que ela reside, que ela vive, que ela se exerce. Então, em estado de praga biológica, estamos vivenciando o contrário da nossa excelência, o contrário da nossa vocação. Só que isto é uma providência da natureza, isso não caracteriza o que somos, isso caracteriza como estamos. Isto faz toda a diferença. A gente vê um monte de estudiosos, pessoas essas a quem tenho um enorme respeito, concluindo que a humanidade é guerreira, a humanidade é assim mesmo, isso faz parte da humanidade. De fato faz parte, mas não da excelência. Faz parte do momento doente da humanidade. Não obstante, estando em estado de praga biológica, a gente tem aqui dentro da gente a referência da excelência biológica, que é o que eu acabei de dizer agora. Do ponto de vista comportamental, é um impulso de colaboração, de cooperação, de generosidade, afeto e amor. Nós temos essa referência e nos deixa muito frustrados e deslocados, muitas vezes até deprimidos, por não podermos exercer isto amplamente. A falta de exercício de amor, mesmo estando em estado de praga biológica, a falta de exercício do amor dói profundamente. Nos dá a referência de que algo está errado. Só que a gente não sabia disso, né? A gente ficava assim, né? Pô, cadê minha nave espacial? Porque eu não sou desse planeta aqui, eu quero ir embora, eu quero sumir daqui, porque isso não tem nada a ver com isso aqui. É todo mundo louco, todo mundo doido. Todo mundo está de praga biológica, claro, está fora da excelência. A excelência você tem lá dentro, a referência. Cada um de nós tem. Cada um de nós tem uma reação, não é uma resposta, é uma reação ao estado de praga biológica, que dá um impulso da guerra, da destrutividade, a autodestruição, destruição do semelhante do meio ambiente. Cada um faz isso do seu jeito. Uns capricham bem, outros implodem, destroem-se a si próprios, outros destroem-se a si próprios um tanto aos outros. Varia muito, porque o nível de consciência é muito variado entre os seres humanos. Então a gente exerce esse estado de desarmonia, vamos chamar assim, ou de doença, vamos dizer assim, temporária. A gente exerce essa doença de formas muito personalizadas, customizadas, sendo que todos nós não ficamos harmônicos em relação a isso. Nós não somos predadores. O jacaré, o leão, o urso, eles não têm problema existencial em relação a predar, porque eles nasceram para isso. A humanidade não tem essa. A humanidade é acolhedora. Pode desenvolver o instinto de predação,
aflorar? Pode, está aí, né? No estado de praga biológica já tem isso dentro da gente, a natureza só dispara. Mas aí a gente não, se fosse, a conversa fosse muito clara, bom, então dispara a destruição, mas não vai ficar reclamando de falta de amor. Aí tem gente que para de reclamar, que nega essa amorosidade dentro de si próprio. Não, isso aqui é uma doença, porque está todo mundo se matando, por que eu estou sentindo amor aqui? Então nega. Só que não dá para negar o que é da natureza. Não é louco isso, gente? Pô, a natureza põe a gente em estado de praga biológica, todo mundo brigando com todo mundo batendo em todo mundo, destruindo todo mundo, a si próprio, o meio ambiente, e lá dentro fica clamando por amor. É para deixar louco mesmo, né? É para gente, para reduzir, para as pessoas morrerem. Só que não precisa disso. Minha lembrança principal aqui, no foco no afeto, é que essa referência é uma saída para nós. Basta eu entrar em estado de excelência biológica. Eu, individualmente. Você, individualmente. Cada um de nós, individualmente. Aí você começa a, mesmo estando num ambiente de estado, que está em estado de praga biológica, hostil, guerreiro, bélico, destrutivo, você começa a desenvolver para você, com você, e na medida do possível com algumas pessoas, com quem isso for possível, você começa a desenvolver o exercício da colaboração, da cooperação, da generosidade, do afeto e do amor. Quando você faz isso, você se sente melhor. Toda vez que você ajuda alguém, e que se alguém agradece, alguém reconhece em você uma boa alma, entre aspas, assim, né, uma boa pessoa, ou reconhece um ato generoso, isso te faz bem, muito bem. Te faz muito melhor do que quando você consegue fazer uma fofoca para destruir um inimigo, destrói e você, yes, consegui ferrar o cara. É muito gozado. Existe uma satisfação, mas uma satisfação em relação à humanidade, isso é muito artificial, não tem nada a ver. Pode parecer muito louco dizer isso, que não tem nada a ver. Tem a ver quando estamos em estado de praga biológica, mas não é a nossa vocação na saúde. Não é a nossa vocação na saúde. Você tem até um prazer, por exemplo, em matar 10 inimigos numa guerra. O cara matou tanta gente, tem, né, aquele peito de general cheio de medalha, porque aqui foram tantos regimentos que eu matei, aqui foi tanto... Nossa, aquilo dá um orgulho para a pessoa, porque é um guerreiro. Agora, se esse mesmo general, supondo que não seja um psicopata e não esteja em conduta psicopática, ou seja, aquela pessoa que tem amorosidade à mão, embora não a esteja exercendo prioritariamente, mas a amorosidade está à mão. Quando esse cara ajuda, por exemplo, uma velhinha a atravessar a rua, um senhor a atravessar a rua, e percebe que praticou um ato de generosidade, ou fez qualquer outro ato de generosidade, e tem um reconhecimento e agradecimento, aquilo faz muito mais bem para o cara do que todo o orgulho gerado por aquele monte de medalhas no peito, que significa morte de um monte de gente, que significa... Ele pode ler defesa do meu país, defesa do meu exército, daquilo, para o que trabalho ou para quem trabalho. Há uma diferença muito grande. O cara pode ter um grande prazer, não estou negando que ele tem um grande prazer, ele desenvolveu um grande prazer em matar. Aliás, a natureza está dentro dele impulsionando, está lá dando o instinto, o impulso de destrutividade. Ele está atendendo esse impulso. Mas quando tem amorosidade, ela fica lá dentro, a excelência biológica, como eu falei, né? A colaboração, cooperação, generosidade, afeto e amor, ela está lá dentro o tempo todo. Está lá. Então, quando a gente faz alguma coisa que está consonante com essa vocação, com a afetividade, a satisfação é grande e ela independe do intelecto, ela independe da mente, da aprovação ou não da mente, é uma sensação. Não é um orgulho que vem do ego, né? Eu matei, eu fiz, eu acabei, eu derrubei, porque isso é uma coisa muito mais do ego do que da essência, da nossa essência. A nossa essência, quando a gente pratica alguma coisa que está de acordo com a nossa essência, o prazer é infinitamente maior. A sensação de realização, de estar afinado com a vocação, é muito maior. Aquilo te traz uma alegria inominável, que não é nem de longe a mesma alegria
de quando o general matou não sei quantos regimentos e defendeu. Ele, quando matou tantos regimentos dos inimigos lá, ele tem um alívio. Ele pode ter uma alegria, mas é um alívio. Dificilmente ele vai ficar morrendo de rir, dando gargalhada, acariciando o cachorrinho, uma criancinha, não vai. É um alívio raivoso, ele tem um alívio e raiva junto. É diferente, a pegada é diferente, gente. Quando, mesmo estando em estado de praga biológica, quando a gente tem um ato, quando a gente tem um momento de amorosidade, de colaboração, que é a vocação básica, cooperação, isso revela que estamos em absoluta harmonia, em absoluto alinhamento com a nossa vocação. Todo mundo quer viver um amor, todo mundo quer viver amor, todo mundo quer viver em amor, em relações onde a amorosidade esteja presente e seja prevalente. Então você tem, por exemplo, uma situação mal parada com um amigo seu, com uma amiga, ou com um parente, então ali está rolando desamor, aquilo o tempo todo está pedindo amor, o tempo todo aquilo está pedindo um abraço, o tempo todo aquilo está pedindo um reconhecimento. Você lembra das desqualificações que você sofreu quando era pequeno? Pode ser de mãe, de pai, de tio, de não sei o que, da escola, de bullying, de um monte de coisas. Aquilo fica, aquela mágoa que fica ali dentro de você, é nada mais nada menos do que um pedido, uma necessidade de reconhecimento. Olha, eu não sou aquele estrupício ou aquela estrupícia que você dizia que eu era, ou que você preconceituosamente apontava, sentenciava. Eu não sou aquela pessoa. Eu quero ser reconhecido como uma pessoa generosa, como uma pessoa cooperativa, uma pessoa colaboracionista, uma pessoa afetiva, afetuosa, amorosa. É isso que eu sou, e é isso que a gente passa a vida necessitando. Em estado de praga biológica, gente, é muito mais complicado. Aí acontece uma reação, não acontece uma resposta. A diferença entre resposta e reação é que a reação ela vem com raiva. É o container de detritos emocionais que eu tenho guardado ali, que eu vomito em cima das pessoas. E a resposta é quando eu percebo a situação e interajo. Então a reação que em geral a gente tem em relação às desqualificações, às agressões externas, é fazer do mesmo jeito. Se eu sou tiranizado por alguém, eu vou tiranizar. Eu vou criar regras para tiranizar. Dificilmente eu vou pensar em harmonizar-me com aquela pessoa ali. Dificilmente. Eu até posso pensar em me harmonizar com aquela pessoa. Aí eu crio um movimento da harmonização. Aí vem os psicopatas que mandam na sociedade, atualmente, eles vêm e transformam o movimento social num movimento de guerra. Porque eles estão em estado de praga biológica, tanto quanto eu. Só que eles estão convictos, mais convictos. Psicopata tem isso, né, gente? É manipulação, poder e prazer. Aí eles pervertem todo o meu movimento de harmonização. Eu continuo querendo harmonização, eu continuo trabalhando pela harmonização, eu continuo exercendo a amorosidade. Eu não vou querer tiranizar ninguém. Então eu estou tendo uma resposta, não é reação. Mas aí vem a indução social, que me dá como única opção, em termos de movimento social, a reatividade. É preciso ter uma percepção muito grande para que eu não entre em reatividade, para que eu passe a agir pela minha cabeça melhor, pelo meu coração. Não agir, não interagir de forma mental, mas de forma amorosa, coração. Não é falar daqui para ir, de mente para mente, é de coração para coração. No entanto, a maioria de nós, acaba fazendo o quê? Praticando o quê? Uma reação. A gente vai tiranizar também, a gente vai brigar, a gente vai se vingar, a gente vai falar a mesma linguagem e vai piorar a situação. E a vontade, a necessidade de amor continua lá, continua crescendo. Quanto mais destrutivo eu for, quanto mais predador eu for, piora a minha situação, mais distante eu fico da minha excelência. Então eu eventualmente consigo me vingar do tirano, eu consigo me vingar de quem me praticou bullying em relação a mim, eu consigo me vingar de quem me desqualificou,
E aquilo aquilo que dá para o general, ele matou 2 pelotões lá, ele tem um alívio, ele está aliviado, ele não tem a alegria, a alegria da vitória. O riso é um riso de raiva, a gargalhada é uma gargalhada de raiva, não é alegria solta, o riso amoroso. Então eu vou indo pelo caminho do não amor. Quando estava ou estou originalmente querendo amor, estou necessitando de amor. Quando tudo dá certo, o que acontece? A gente descobre, através de uma conversa com alguém, através de uma referência qualquer, a leitura de um homem iluminado, como Lao Tse, como Osho, como Yogananda, Ramana Maharishi e tantos outros, a gente acaba descobrindo que eu tenho que ir pelo caminho da amorosidade. Ah, mas está todo mundo trocando tiro, guerreando. Tudo bem, deixa o pessoal trocar tiro lá. Eles estão... Aí quando você percebe isso que eu estou falando agora, aí não tem dúvida. Dura é chegar nessa percepção. Quando você percebe, você nota que não adianta nada, eu vou ficar lutando, e não é luta. Eu não tenho que ir pelo caminho da... Não dá, porque se eu for pelo caminho da luta, eu vou continuar na guerra. Eu não vou ter a amorosidade. Eu entrei nesse treco. O que eu estou procurando é amor. E quanto mais amor eu procuro lutando, mais guerra eu encontro. Mais destruição, é lá e é cá, é lá e é cá. É um tapa aqui, um tapa ali, uma desqualificação ali, uma desqualificação aqui. Mesmo que tenha a interferência de psicopatas que mandam no poder, que pervertam algum movimento coletivo, mesmo que não tenha também, se eu estou individualmente ou coletivamente, junto com algumas pessoas, procurando o resgate do amor, mas trocando tapa, eu não vou chegar nisso nunca. 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 Não tem jeito. Porque eu vou cultivando cada vez mais ódio em mim e no outro. A coisa vai indo pelo caminho do ódio. É um tapa, 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 é um tapa. Às vezes bem disfarçado, às vezes a pessoa não dá um tapa, mas ela ferina numa crítica que faz a você, numa gozação que faz em relação... Aliás, sarcasmo, ironia e gozação são 3 armas poderosíssimas. Você vê muitas vezes um homem tido como sábio, muitas vezes, discorrendo sobre teorias e temas maravilhosamente. O discurso é de uma lógica absurda, mas não tem isto aqui. Não tem o coração, porque vai na ironia. Não é porque a ironia causou a ausência de amorosidade, é porque está indo na guerra. Então ele vai na ironia, ele vai no sarcasmo, ele vai na gozação. Parece que não, porque, nossa, é uma pessoa que articula perfeitamente as palavras, mostra o ridículo que nós somos mesmo, todos somos muito risíveis, mostra o ridículo que nós somos, mas de uma forma irônica e se colocando, de uma forma indireta, se colocando num posto superior em relação às pessoas. Ele não fala muito de si, porque se falasse de si, ele teria que se colocar em pé de igualdade. Porque esse é o fato, gente, a gente é tudo muito parecido. Meu Deus, todo mundo aqui é mestre e discípulo de todo mundo. Não é? Então, eu estou dizendo isso, gente, porque você vê aqui ou ali pessoas que parecem que estão disseminando a ideia do amor, mas não estão. Elas estão falando da treva, elas estão falando dos defeitos, estão falando das limitações e tudo, mas não tem uma proposta amorosa. Tudo bem, me ajuda a enxergar a treva, já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. Mas, ou seja, se eu estou sempre na dialética deste sujeito ou destes sujeitos, estarei sempre num ambiente bélico. Porque ironia, sarcasmo e gozação são facas. São armas brancas, vamos dizer assim, da relação humana. Não é aquele tiro que é o palavrão, que é a desqualificação truculenta. Não, é a arma branca, é um estilete, é uma coisa delicadinha, mas que mata, fere e mata.
Cuidado com isso, gente. Porque eu tenho isso aqui dentro de mim. Todos nós, em estado de praga biológica, todo mundo tem. Uma pessoa iluminada, por exemplo, Osho, por exemplo, Ramana Maharshi, por exemplo, Yogananda, por exemplo, Cristo, por exemplo, Lao Tse, esses caras não tinham mais. Esses caras chegaram a um ponto que o ego, o inseguro, o medroso, que fica lá na frente agindo por si próprio, esse ego já está disciplinado, quietinho. Ele não está anulado, ele é ferramenta, ele está quietinho, ele não toma iniciativa por ele ouve a sabedoria está junto, ele não fica trepidando, e a sabedoria, porque a sabedoria ela não acompanha, o ego faz barulho e não escuta a sabedoria. A sabedoria fala através do silêncio, não é através do ruído. Então o ego tem que estar quieto, aí a sabedoria vem silenciosamente, delicadamente, com a maior amorosidade possível. É com aconchego, acolhimento, delicadeza e silêncio. A sabedoria chega, ela gruda ali no ego. Pronto, esse ego sabe tudo. Não é ele que detém o conhecimento. Ele fica um receptor perfeito da sabedoria. Perfeito, estou dizendo perfeito aqui. A palavra perfeição é uma palavra perigosa, mas ouso dizer aqui de coração que é uma perfeição. O ego quietinho. Aí vem a sabedoria. Aí, gente, quando vem a sabedoria, aí sim vem a solução para toda essa encrenca, para toda essa questão, que é a amorosidade. Aí, meu ego está quietinho. Este ego não vai lá na frente. Quem briga é o ego, a sabedoria não briga, o ser não briga. O ego não vai mais lá na frente. Aconteceu uma desqualificação, está tudo bem, o ego está tudo bem, ele está leve. Ele tá vendo que o outro ego ali está lá na insegurança, está na frente, está na cegueira, não está enxergando. Então ele não tem raiva, não tem por que ter raiva. Ele está numa percepção gigantesca do outro. Não tem por que entrar em raiva. Não há raiva, não há ódio, não há ressentimento. Pode ter havido uma desqualificação. O máximo que o ego vai dizer é assim: olha, tudo bem, você acha isso, eu respeito. Não concordo. Se for o caso, dizer que não concorda, no mínimo ele pode dizer: não, eu respeito. Se é isso que tem para ser dito. Ou às vezes não diz nada, fica só no olhar amoroso, compassivo. Porque ele está vendo atrás do ego lá na pessoa. Ele não está se relacionando com o ego diretamente. A grande maravilha dessa história, gente, que a gente para de se relacionar primordialmente com egos. A gente se relaciona com aquilo que a gente chama de almas, seres, a sabedoria. Então o que vem do ego passa a não atingir. O que vem primordialmente do ego não me atinge mais. Agora, quando o ego é porta-voz da sabedoria, aí vem o ego é apenas um emissário. Ele não é o autor da mensagem, ele é um mensageiro. Aí aquilo vai direto para o coração. Ele não vem para a mente, ele vem direto para o coração. Às vezes pode ser um gesto, um olhar, uma carícia, um movimento corporal, uma postura, ou um silêncio amoroso, que você está exalando energia. Agora você está bem quietinho para sentir isso aí. Você está bem em silêncio. Em estado de praga biológica, a pessoa hiperativa e etc e tal, ou quando está muito triste, ou quando está doente, porque aí o ego foi obrigado a ficar quieto. Aí a pessoa está receptiva. Aí a sabedoria estava lá querendo entrar, mas a sabedoria não tem esse querer. A sabedoria entra quando dá. É o ego que tem que aprender a ficar receptivo, quietinho. Então a pessoa ficou muito triste. Quando está em estado de hiperatividade, não é? Ela não conhece meditação. Ela está muito triste, ou está doente, muito doente. Aí esse ego começa a se entregar aos pontos. Ele começa a ficar passivo. Não porque ele descobriu que isto é um ato de sabedoria. Uma condição mesmo de fragilidade psicológica e ou física. Aí a sabedoria acopla. E aí ele começa a ter ideias na
melhor das hipóteses. Ele começa a ter ideias, ele pode jogar essas ideias no lixo, porque ele pode ainda estar convicto da guerra, convicto da disputa. Agora, o bacana é quando cai a ficha, a gente percebe, olha, eu não sei fazer esse treco de fazer o ego ficar quieto, eu não sei meditar, já tentei, não consegui meditar, porque é muito complicado, a minha mente não para, eu não nasci para esse treco, o que é um absurdo equívoco, essa inaptidão perene em relação à meditação. É que nem um instrumento, você treina e você aprende a fazer, você desenvolve a capacidade de fazer. Quando a pessoa descobre isso, fala, puxa vida, então caiu a ficha, eu entendi aqui, não aqui. Aqui nunca vai entender, eu entendi aqui. Meu coração estava aberto e eu senti. Quando esse cara falou, quando eu li aquele livro, quando eu vi aquele filme, quando o meu amigo falou, quando eu assisti uma cena na rua muito interessante, caiu a ficha, deu um insight. Aí eu vou por esse caminho. Aí eu começo a trilhar o caminho. Eu vou em busca da minha amorosidade. E quando eu vou andando e mais para frente um pouquinho, eu descubro que eu não tenho que andar atrás dela. Eu tenho que parar de fugir dela. Eu tenho que parar de fugir dela porque ela está aqui o tempo todo. É só o ego que não está disponível, o ego não está aqui. O ego está lá na frente, neurótico. Aí ele ativo, hiperativo, nervoso, inseguro, bravo, reativo, briguento. Aí ele vai ficando quietinho, bem quietinho, aí a amorosidade acopla. Aí é só alegria. Aí sim o amor se torna possível na minha vida. Só desta forma. Mas aí eu conheci uma pessoa que eu vivi um amor maravilhoso e tal. Aí tem aquelas histórias de viver o amor, e aí tem uma conturbação, tem um não sei o quê. Aí tem o tal do que a gente costuma dizer, muita gente fala que romantismo é esse amor conturbado, essa coisa de ideal que não dá certo, a gente projeta na outra pessoa que deveria ser assim e tal. Isso é tudo incursão de um ego que está atuante ali, não acoplado à sabedoria. Ou seja, tem uma centelha de amor ali, mas não tem aptidão para vivê-lo. Não tem o preparo, a pessoa não está habilitada para viver o amor. Porque ela ainda entra com patos, ela entra com a projeção, ela entra com ansiedade. Não, você tem que ser como eu gostaria que você fosse, porque afinal você tem que fazer do jeito que eu acho, porque isso é imprescindível para mim. É quietinho, o ego quietinho, basta olhar, o toque leve, o abraço, o silêncio aqui mentalmente já está quietinha faz muito tempo, a essas alturas. Está pulsando a amorosidade, a sabedoria. Aí a sabedoria que fala para o casal, se for um casal, a sabedoria fala para o casal, não é faça isto, flui aquilo, flui uma outra coisa. E o casal vai indo na dança maravilhosa, encantadora da amorosidade. Dança esta ao som da plenitude desse ser, dessa alma, que está acoplada naquele ego ali, naqueles egos ali. Claro que isso pressupõe um preparo dos dois egos. Esses dois egos têm que estar com a ficha caída. Olha, peraí, vamos pela amorosidade. Eu tenho carência, eu tenho mimimi, mas isso aí a gente deixa de lado. A gente já medita há bastante tempo, então a gente sabe deixar os mimimis de lado. Ou pelo menos boa parte deles. Ou pelo menos saber quando entrou um mimimi. Opa, foi mal, isso aí foi mal, né? Vamos dar a resetada aqui no botão, vamos começar de novo, porque eu vim com mimimi, não sei da onde aí e tal. Você já percebe na hora, depois de um bom tempo. Que a amorosidade não é que ela foi embora, ela foi obstruída pelo mimimi, pela paixão, pelo desejo. O desejo acontece porque o ego fica inseguro, tem uma necessidade lá dentro. O ego fica, não, mas como é que eu vou resolver? Não, mas eu preciso resolver agora, mas tem que ser agora, não tem que ser agora. Uau! Fez barulho desse jeito,
corta o acesso, cai a rede de conexão deste ego com o ser, com a sabedoria. Aí o ego fica fazendo um monte de coisas lá para reconectar. Não tem que fazer, não tem que ficar quieto, aí reconecta. Esta é a magia, é o jeito mágico de aprendermos a viver a amorosidade. Porque você caiu a ficha, né? Recapitulando um pouquinho, caiu a ficha, é assim que faz, o ego fica quieto. Aí você vai viver uma relação amorosa, você está amoroso. Porque o amor só é possível aos amorosos. Você está amoroso, aí aconteceu o amor. Aí para estabelecer o vínculo e manter esse vínculo afetivo, é claro que você precisa estar constantemente amoroso. Agora, constantemente é que é a questão. Porque nós estamos no estado de praga biológica, é um aprendizado, você vai meditando cada vez mais, um dia você vai conseguir ficar constantemente na amorosidade. Ao longo do eterno você vai conseguir, nessa vida pode ser no outro, se você acredita em outras vidas, eu acredito, não espero que você acredite. Mas em algum momento no universo, no eterno, a gente vai estar com essa consciência, com essa habilidade. Vai estar amoroso o tempo todo. Enquanto não está, aí é perceber que, opa, aqui deu treva, deu ressentimento, deu mal-estar, deu mimimi, então isso é doença. Vamos parar e vamos nos abraçar? Mas abraçar sem pensar nada, é sentir a energia do outro. Eu estou precisando me reconectar com você. A gente está distante hoje. Vamos nos abraçar? A gente fica respirando, respira pelo diafragma, respiração combinada. Inspira, expira, os dois juntinhos. Mas não tem um que determina o ritmo, os dois fazem o ritmo. É a vivência do nós, não do eu, nem do tu, mas do nós. A gente respira junto. A gente se entrega, isso é o princípio da entrega, gente. Entrega amorosa. É quando eu deixei de mão o controle. Eu larguei mão do controle. Não estou nem aí para controle, não quero controlar nada. Eu quero sim, o meu ego sim quer ser controlado pela sabedoria. Aí sim sou eu. Eu me identifico com ela. Quando eu falo eu, em estado de praga biológica, eu sou esta pessoa que faz isso, o meu ego. Eu me identifico com o meu ego. Agora, quando eu estou com a percepção amorosa, que eu estou com um contato comigo mesmo, aí eu sou a minha sabedoria. A energia que habita esse corpo aqui, que tem essa capacidade de sabedoria, capacidade de cura, capacidade de me trazer paz, amorosidade, de me tornar saudável, tornar o meu ego saudável. Então, numa vivência amorosa, seja ela a 2, a 3, a 4, a milhões de pessoas, é botar a amorosidade na frente. Aí, isso não pode ser feito através de um movimento social, não pode ser, não, agora, a partir de agora, temos a meditação, que é obrigatória. Não, porque isso é nível de consciência, cada um tem um. A gente pode falar. Se cair a ficha, maravilha. Se não cair, a semente está plantada. Essa visão de médio e longo prazo a gente precisa ter. Se a gente não aceita que cada um tem o seu momento de cair a ficha, a gente vai ficar querendo induzir comportamento nas pessoas, ou desistir das pessoas. E não é nem uma coisa nem outra. Ai, meus amores, é a gente levar o que a gente está vivendo, abrir o coração, dizer, olha, eu estou sentindo amorosidade, estou vivendo amor, assim, assado. Aí alguém pode olhar para mim, cara, e falar, você é louco, meu? Tudo bem, não tem importância, não tem importância. Eu estou vivendo. Nossa, você bebeu o quê? Você cheirou o quê? Fumou o quê? Né? Tudo bem, não tem importância isso. Não tem importância, não tem relevância isto. Eu expressei que estou vivendo a amorosidade. Não estou contando com quem estou vivendo, mas estou aqui dentro, descobri uma coisa aqui dentro de mim. Aí essa pessoa, porque todo mundo vai passar por esta consciência um dia, cada um por uma via. Então ali tem uma semente plantada e a gente não vai controlar o crescimento dessa semente, não tem jeito. Não adianta a gente pensar que vou botar uma semente na cabeça do meu filho, porque daqui a 2 anos essa semente brota e ele... Não funciona.
Pode brotar nessa vida, pode brotar daqui a 40 vidas, sei lá, 40 dias, 40 minutos, não sei. E também nem interessa. O que interessa é eu viver a minha amorosidade, que é a nossa amorosidade. Eu vivendo a minha, estou vivendo a nossa. Isto por contágio vai despertando isso nas pessoas, porque elas já têm, não vai entrando, já está lá dentro. Elas já têm, nós todos já temos tudo isso aqui dentro. São pequenas dicas que podem ajudar no insight. A gente não provoca, porque o insight é de dentro para fora, a dica é de fora para dentro. Mas pode ter uma dica que mexe em alguma coisinha lá, que eu não sei o que é, não entendo isso, mas que era só o que precisava para ter o insight. E aí eu mudo para amorosidade. Aí eu mudo para colaboração. Definitivamente eu mudo para cooperação. Eu mudo para generosidade, para o afeto, para o amor sem interesse nenhum além do amor, para o amor incondicional. Amo qualquer tipo de pessoa. O importante é o amor. E eu amo a tudo e a todos, eu não amo só seres humanos. Gente, esse, no meu sentir, aqui, no meu coração, este é o nosso caminho. De um jeito ou de outro, todos nós estamos trilhando esse caminho. Por incrível que isso possa parecer. As pessoas em estado de mais intensa beligerância e as pessoas em estado de maior luminosidade, estamos todos trilhando. O universo que é uma única coisa, expansão da consciência. Nesse plano aqui, na Terra, atualmente, é um pouco mais difícil perceber isso e mais ainda difícil fazer isto, porque exatamente o aprendizado, a musculação é essa. A gente veio treinar, exercer amorosidade num mundo em que o nível de consciência entre as pessoas é muito dispar. Isso torna muito difícil. É como quando você vai para uma academia, o seu personal trainer ele vai te dar um treino que não é uma coisa muito facinha. Ele pode começar com uma coisa fácil, mas você vai ter que desenvolver. Vai ter treino que você vai ficar muito cansado e tudo dentro da saúde. Então é uma musculação, fazendo a metáfora, né, a analogia. É uma musculação que você vai fazer, que a gente está fazendo aqui. É o exercício da amorosidade num mar de desnível de consciência. E a gente está falando com o coração das pessoas, quando fala a linguagem da amorosidade. A gente está falando com a essência de cada um. Muita gente não percebe, muita gente está um tanto até desconectada disso. Mas está lá. Quando você descobre que você tem uma essência e que ela está aí dentro, fica muito claro, e não é projeção. Fica muito claro porque você começa a enxergar e não é projeção, repito. Você começa a enxergar essa essência nas outras pessoas. Essa essência é amorosa também. Você começa a ver numa pessoa extremamente bélica alguns lapsos de amorosidade, de generosidade. Aí muda de figura o planeta Terra, ou seja, a humanidade no planeta Terra muda de figura. Porque com o resto do planeta está tudo bem. Estou falando aqui de humanos, da nossa missão aqui nesse momento. Aí fica mais fácil. Você começa a enxergar que está todo mundo na mesma estrada, uns mais para frente um pouquinho, uns um pouco mais para trás. Aquela pessoa que tem mais luz, ela aprende com quem tem menos luz. Quero dizer por luz aqui, consciência. Então vamos lá de novo na frase. Aquela pessoa que tem mais consciência, aprende com aquela que tem menos consciência, ela aprende compaixão. E aquela pessoa que tem menos consciência aprende com a pessoa que tem mais consciência, aprende a luz. Só que esse aprendizado não se dá na generosidade, na compaixão. A compaixão é sempre por parte de quem tem mais consciência. Agora, quem tem menos consciência não necessariamente vai interagir de forma amorosa, generosa. Não, muitas vezes é truculento o negócio. Mas a semente está plantada ali, gente. Nós somos uma relação não só colaboracionista, mas nós somos muito influentes uns sobre os outros.
A gente não tem tanta noção do quanto a gente é capaz de influenciar as pessoas e sermos influenciadas por elas. E isto é saúde. Não é saúde em estado de praga biológica. Em estado de excelência biológica, isso é saúde pura. Se você conseguiu chegar ali, ou pelo menos não totalmente no estado de excelência biológica, mas já um tantão, bastante, mais da metade, você está mais da metade do caminho para a excelência biológica, você consegue perceber que quem tem menos consciência que você vai ser uma pessoa um pouco mais, digamos assim, áspera ou tanto truculenta com você. Você vai conviver com amorosidade, porque você está olhando a essência, você está olhando atrás do ego. Agora, quem tem menos consciência e você tem um pouco mais de consciência, não está olhando, você está olhando o seu ego mal e mal, está se projetando no seu ego. E você age com essa pessoa com compaixão, com amorosidade. Claro, você não precisa conviver 24 horas por dia com essa pessoa, se não for obrigatório. Se for obrigatório por alguma razão, aí esta é a sua musculação do momento. Tá? A gente aceita. Mas é importante que a gente tenha a noção de não nos isolarmos. Mesmo que você esteja distante das pessoas, se você está lá no Tibete fazendo meditação, se você está meditando, você está espalhando amor, você está vivendo a relação humana, porque ela não é só física, ela é muito mais energética, ela é muito mais amorosa do que física. Então, digamos, um momento de oração, não precisa, se você não acredita em oração, um momento de meditação, um momento de emissão de energia amorosa que você mande para a humanidade, é um benefício incalculável para o nosso ego ainda curto de percepção. Por isso, gente, eu repito incansavelmente e amorosamente sempre que para isso, para vivenciarmos esta possibilidade da amorosidade, do amor, para que o amor seja possível a nós, é importante que sejamos amorosos. O amor só é possível aos amorosos. O amor só é possível aos amorosos. O quanto tem de amorosidade em você é o quanto você vai conseguir conviver, é o quanto você vai conseguir estabelecer uma relação amorosa. O quanto esta relação próxima será amorosa. E é por isso exatamente que eu frequentemente, amorosamente, incansavelmente repito para todos nós aqui, para mim em primeiro lugar, sempre que eu sou o aprendiz primeiro de tudo que falo, para mim, para todos nós que gostam dessa comunhão que fazemos aqui, que é necessário, é imprescindível que a gente mantenha sempre, o quanto possível, e aumentar esse possível cada vez mais, mantemos o foco no afeto. Gente amada, gente querida, dessa forma eu, meio emocionado até hoje, eu encerro a nossa explanação do tema de hoje, que o amor só é possível aos